Uau, boa noite a todos. Que testemunho maravilhoso. Eu acho que já podemos ir para o grupo de partilha, né? Depois desse testemunho. Uau, como Deus ministrou ao meu coração. E eu creio que Ele também ministrou no seu. Vamos orar. Senhor, obrigada por esse testemunho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já veio ministrando, ó Deus, desde o início, ó Pai. Desde as 6:30, ó Deus, que as pessoas estavam orando aqui, o Senhor já estava ministrando. Quando as pessoas entraram na porta, ó Deus, eles já foram ministrados pelo Seu Espírito Santo, ó Pai. Pelo louvor, pela adoração, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada palavra, Senhor. Obrigada pelo testemunho, ó Deus. O testemunho nós sabemos, ó Deus, que já gera um ambiente de milagres, ó Pai. Um ambiente de cura, ó Deus, um ambiente de restauração. Obrigado, ó Deus, porque o Seu Espírito Santo já está falando aos nossos corações. O Seu Espírito Santo já está trazendo a cura, ó Pai. E nós já estamos entendendo que nós somos um filho amado, que nós somos uma filha, um filho amado de Deus. Obrigada, Jesus. Amém e amém. Amém. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas da orfandade, rejeição, procrastinação, falta de confiança, autossuficiência, medo e muitas outras. Eu confesso que quando começou 30 semanas, eu falei para o Wendel, que área? O que eu preciso? Eu fui tratada em tantas áreas, já fiz libertação, já fiz aquilo, já fiz isso, já fui tratado, já fui. E aí ele falou, Deus tem que tratar seu orgulho, né, irmã? E aqui também, né? Eu esqueci, eu vou colocar aqui, eu vencendo o orgulho também. E quando ele falou isso, eu falei assim, tá, eu vou orar. O que está faltando? E foi confiar. Confiar em todas. O grupo de partilha eu chego e falo, eu preciso confiar nas pessoas, eu preciso confiar em Deus. Eu ouvi, não sei se foi aqui ou em outro lugar, mas eu falava, eu preciso confiar nas pessoas, eu preciso voltar a confiar nas pessoas. E foi muito difícil chegar no grupo de partilha e falar, olha, eu não consigo confiar, não confio nas pessoas. Eu falei para Deus, como que eu vou chegar, eu, pastora, falar no meu grupo que eu não estou conseguindo confiar nas pessoas? E eu precisei chegar e confessar para o meu grupo, para trazer a cura. Falar, olha, eu preciso confiar. E Deus começou a ministrar no meu coração. Deus trouxe, falando que era por causa do luto, por causa de várias coisas que eu havia passado. E por não confiar nas pessoas, eu também não confiava em Deus. E eu comecei a questionar, Deus, como assim? Eu sou pastora, como que eu não confio em Deus? Como que eu não confio em você? E realmente eu pude olhar, e o pastor, ele marca antes as pessoas que vão ministrar, e essa pregação era para mim. E quando eu li, eu falei assim, eu estou vencendo essa área. E quando nós viajamos para Marília, lá, Deus trouxe a cura nessa área, trouxe a restauração. Porque eu cheguei lá e uma pessoa tocou em mim e falou, olha, você precisa amar as pessoas incondicionalmente. Assim como Deus ama, você precisa voltar a amar as pessoas. E eu comecei a chorar, porque ninguém sabia. Ali não. E Deus começou a tratar. E eu falei, eu posso voltar, eu volto a amar as pessoas, eu volto a confiar. Porque eu olhava para as pessoas, para alguém, e falava, que horas você vai me trair? Que horas que você vai falar de mim? Que horas que... Eu estava dessa forma. Eu confesso para vocês, é difícil confessar. Eu estava com essa dificuldade, porque eu estava ouvindo outras vozes, ao invés de ouvir Deus. Eu estava ouvindo as pessoas falarem, estão falando de você, estão questionando, a área, Deus trouxe, quando você dá o primeiro passo e fala, eu vou vencer essa área, começa a trazer várias coisas que você precisa vencer, o que você está precisando vencer, o que Deus está tratando em você. É difícil para mim confessar aqui para vocês e falar isso. E hoje é a semana 8,
Decisão 2, confiar. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento, no seu próprio argumento, no seu próprio raciocínio. Nós queremos compreender todas as coisas. Eu falo por mim, eu quero compreender. Quando o pastor chega e fala para mim assim, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu falo para ele, como vai ser? Qual é o início? O que nós temos que fazer? Me explica, me ensina. Ele fala, ei, só pedi para você fazer isso, confia. E eu quero entender todo o processo. E assim é com Deus. Eu sou assim com Deus. Às vezes eu quero que primeiro Ele fale para mim como que vai ser. Eu preciso ver para crer. E com Deus é diferente. Deus quer que a gente confie nele. Quer que a gente confie, que a gente entregue tudo. Que a gente confie que Ele vai fazer. Para depois a gente ver o que vai acontecer. E é isso que Provérbios fala. Confie no Senhor de todo o seu coração. Eu sou muito racional e eu tenho trabalhado isso em mim. Eu sei que Deus está mudando. Eu tenho confiado. Quando o pastor fala, faz isso, eu não questiono mais, não quero entender. Falo, vou fazer. Estou fazendo. Aprendendo a confiar em Deus. E talvez você, quando alguém te chamou para fazer o 30 semanas, ou quando você viu 30 semanas aqui, você deve ter falado assim, como funciona? Como vai ser? O que vai acontecer? E Deus te chamou para você confiar. O 30 semanas é uma forma de confiar. Para mim foi muito difícil, porque eu queria entender todo o processo. Mas Deus, Ele está no processo com você. E é a cada dia você tem que dar um passo. A cada semana você tem que tomar uma decisão. A cada semana você tem que admitir, você tem que confessar. Você tem que tomar uma decisão, você tem que confiar. Você tem que confiar. O 30 semanas está moldando você a tomar decisões e confiar em Deus. A confiar em todo o processo. Porque é Ele, é entregar a sua vida a Ele. Aprendendo a confiar em Deus. Em Marcos 9:23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Hoje eu te pergunto, qual é a sua incredulidade? O que você precisa aprender a confiar em Deus hoje? Eu pergunto para você, qual é a sua incredulidade hoje? E aí você fala, como o pai do menino respondeu, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Hoje eu falo, Deus, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Inevitavelmente, comparamos o nosso relacionamento com Deus com o relacionamento que tivemos ou não tivemos com nosso pai biológico. Imaginamos que Deus também irá nos decepcionar, como foi na nossa experiência aqui na Terra. E a dúvida que nasce em nosso coração é, será que eu posso confiar em Deus? Eu confiei em quem disse que me amava e não deu certo. Será que eu posso confiar em Deus? Talvez seja a sua pergunta. Se você teve um pai normal, eu te digo que ele já te decepcionou. Ele te frustrou. Ele frustrou você. Ele cometeu vários erros, se você teve um pai normal. Mas se você teve um pai, como nós ouvimos aqui, do Mateus, um pai carrasco, um pai que cobrava, um pai que vestia uma capa de santidade, eu não sei como era o seu pai. Ou se você teve um pai como o meu, um pai que tinha dificuldade de dar amor, um pai que cobrava, um pai que não estava presente, estava correndo o dia todo, eu falo, atrás do vento, para ter finanças, para conseguir, para conquistar. Tanto que ele conseguiu. Ele foi um dos maiores empresários de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. No ramo de bicicleta, ele conseguiu isso, era o que ele queria. Mas ele perdeu a família. Teve uma separação. Os filhos todos
tem esse mesmo sentimento que eu tenho. Eu sempre disse, quando eu ia falar, eu falava, eu sou uma órfã de pai vivo. Eu falava isso. Eu sou uma órfã de pai vivo. E hoje, agora, eu sou uma órfã. Eu falo, Deus, eu nem consegui viver o luto direito, porque eu já me sentia uma órfã. Eu não sentia que eu tinha o meu pai. Eu estava até orando hoje, e eu comecei a ver o meu pai na infância. Ele estava sempre correndo, sempre querendo resolver as coisas, sempre dando atenção para as outras pessoas. Às vezes eu chegava e queria falar com ele, ele estava lendo o seu jornal. Às vezes eu queria ser aquele jornal para ele olhar e prestar atenção em mim. Eu queria que ele olhasse para mim. Mas eu estava acompanhando ele, eu era a companheira dele, eu estava ali com ele. Quando eu era pequena, até uns 8 anos, ele dava um abraço, ele conversava. Mas depois isso acabou. E eu vi isso com meus irmãos também, um relacionamento com meus irmãos. Eu falei para Deus, Deus, eu não sei o que acontecia, mas depois dos 8 anos, parecia que nós havíamos morrido para ele. E ele só cobrava. E eu falava, eu preciso ser importante para ele, eu vou tirar boas notas, eu vou fazer as coisas. E eu tirava boas notas, as melhores notas. E eu chegava para ele e ele falava, você não fez mais do que a sua obrigação. Você não vai conseguir, você não vai ser nada, você não consegue, você não é nada. E eu sempre tentando provar que eu iria conseguir. Depois, quando a minha mãe foi embora, a cobrança era maior, porque ele falava, você é igual à sua mãe, você vai ser igual à sua mãe, você não vai ser nada, você não vai conseguir, você não é nada, você é uma bosta. E ele falava, e falava para meus irmãos também, você é uma bosta. Você não consegue, vocês não conseguem. Quando eu morrer, vocês vão perder tudo que eu conquistei. E eu tenho orado e falado, Senhor, eu repreendo as palavras dele. Mas o que será? Eu olho para os meus irmãos tentando trazer o legado dele. Às vezes a gente faz um vídeo e eles falam, olha, eu lembro do pai batendo na porta de manhã e falando, vai trabalhar, seus vagabundos. Vocês não prestam, vocês não são nada, vocês não fazem nada. E eles falam, ele incentivava. Eu falava, glória a Deus que vocês acham isso. Mas era distorcido. Era um pai que cobrava, um pai que não amava. Quando eu conheci Jesus, ele me ensinou quem é o pai. Quando eu comecei a ter um relacionamento com Jesus, ele me ensinou quem é o pai, ter um relacionamento com Deus. E é isso que ele quer trazer para você hoje. É isso que ele quer trazer para a sua vida hoje. Quem você é com Deus. Na página 93, tem uma árvore. E nós vamos entender isso hoje. Que isso é um fenômeno espiritual. E a ele damos o nome de espírito de orfandade. Ele é causado pelo próprio espírito do mal, o nosso inimigo. Satanás foi o primeiro órfão, porque decidiu ser e faz questão de nos tornar a todos no que ele é. Ele deseja trabalhar incessantemente para nos afastar da casa do Pai Celestial, nosso lugar por direito, através de Cristo Jesus. Nessa árvore, temos as raízes, que aqui fala que é a orfandade. A orfandade que gera os problemas, porque tem os bloqueadores, que são os abusos, os traumas, as nossas escolhas erradas, as escolhas de outros, as nossas decisões, são os bloqueadores que bloqueiam a gente não entender quem é Deus, ter uma orfandade, não entender Deus como um pai. Nós temos a rejeição que está no tronco, nós nos sentimos rejeitados. E dessa forma, quando nós temos a orfandade, nós sentimos a rejeição. E aí vem os bloqueadores, as compensações, os escapes, que são os galhos, que são os frutos que geram a ira, a codependência, a compulsão, a baixa autoestima, a ira. Todos os frutos ruins, os desvios de sexualidade, os vícios, a codependência, a religiosidade, estão nos galhos, nos frutos. Cada uma dessas compensações serve de válvula de escape e substituição para dores e traumas emocionais.
Tudo isso por conta dos bloqueadores que impedem a paternidade de Deus de fluir sobre nossa vida. Eles são como grandes muros que nos impedem de ver, de enxergar o que Deus tem para nós. Podem ser abusos, traumas, nossas escolhas erradas de outros que recaíram sobre nós, entre outras coisas. O Espírito Santo de Deus, que é essa árvore aqui embaixo, o Espírito Santo nos guia a identificar e remover esses bloqueadores. Então, a paternidade de Deus, ela pode fluir. Aí nós podemos aceitar, ter uma aceitação que somos filhos amados. E aí nós podemos gerar os frutos que está em Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, é Ele, o relacionamento com Jesus, mostra quais são os bloqueadores. E Ele mostra e podemos retirar o nosso relacionamento com Jesus. Quando nós entendemos quem é Jesus, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele mostra os bloqueadores. E é o Espírito Santo que vem e remove esse bloqueador. E Ele vem e remove. E aí nós entendemos que somos filhos. Nós aceitamos que somos filhos amados. Sabe quando você lê a Bíblia? Eu fiz isso. Quando eu me converti, eu falei, eu quero os frutos do Espírito, eu quero ter alegria, eu quero ter paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu escrevia, eu colocava na janela, na geladeira, eu escrevia e falava, eu quero. Mas eu não entendia. Eu não tinha um relacionamento com Jesus. Eu não entendia Deus como um pai. Então não tinha como eu tirar os bloqueadores para que o Espírito Santo trouxesse os frutos do Espírito. E essa noite, o Espírito Santo, Ele quer remover esses bloqueadores, para que você entenda que você é um filho, uma filha amada de Deus. Que Ele quer remover todos esses bloqueadores na sua vida. Todas essas compensações, os vícios, vão cair por terra essa noite, em nome de Jesus. Vai trazer cura para a sua vida, em nome de Jesus. Devemos prestar atenção em como nos vemos em relação a Deus, nosso Pai. Se nós enxergamos com base na verdade, podemos desbloquear todo o poder de Deus em nós. Por isso, não queremos que você fique apenas pensando nos frutos, nos erros. Você não vai só ficar pensando. Sabe quando você olha e fala, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de usar droga, eu preciso parar. Não é para você ficar olhando para os erros, nas ações erradas ou as reações certas, nos vícios, nos hábitos errados. Nós queremos ficar aqui não querendo ficar aqui descobrindo os traumas do passado, abusos, escolhas erradas, nossas ou de alguém que amamos. Não, nós não queremos. Nós temos que ir na raiz. Se você puder grifar essa parte aqui, porque é muito importante. Queremos ir na raiz e resolver o que ativa as reações, os hábitos, as lembranças, os traumas. Se descobrimos o problema que está na raiz da orfandade, que gerou um sentimento de rejeição grave, as compensações são apenas os frutos. Basta parar de regar essa árvore com veneno, remover os bloqueadores e a vida de Deus será ativada em nós. Em nome de Jesus. Nós vamos entender nós já entendemos que Deus é o nosso Pai e que nós somos filho. Este é o grande objetivo do 30 Semanas, trazer a identidade verdadeira a cada um de nós, identidade de filhos amados, aceitos na família da fé, certos de que todas as coisas devem ser discernidas espiritualmente e como filhos amados do Pai. Tudo é para o nosso crescimento. Em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. 1 João 3:10, veja como é grande o amor do Pai, que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filho de Deus, o que de fato somos, Ei, agora coloca a mão no seu coração, coloca e fala, eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Ei, fala, eu sou uma filha amada de Deus. Creia,
O Espírito Santo está restaurando. Ei, sopra, Espírito Santo. Ouça o que cada um está falando. Eu sou uma filha amada de Deus. Oh, Espírito Santo, essa é a verdade, nós cremos. Você não precisa só saber que é um filho amado. Não é só saber, não. Você precisa viver. Você precisa viver como um filho. Você precisa sentir tudo que Ele tem para você. Você precisa sentir, você precisa viver como um filho amado. Você precisa disso. Hoje você declarou, creia, entenda. Ele já restaurou sua identidade. Oh Deus, obrigado. Você irá descobrir que confiança na paternidade de Deus continuará fluindo na sua vida. Você precisará de fé e de esperança. Ter esperança, estar aberto ao novo. É o que ele disse, que ele tinha. Hoje o Mateus disse no seu testemunho que ele tinha medo do novo, porque ele não entendia quem ele era órfão. Ele tinha medo, ele não tinha fé, não tinha esperança, porque ele não entendia a identidade dele. Não tenha medo do novo, porque você é um filho amado. Nós vamos responder aqui. Você tem dificuldade de confiar em Deus? Primeiro eu coloquei não. Eu marquei as duas, depois eu coloquei sim, eu tenho. Eu tenho dificuldade. Devemos dar alguns passos hoje. Passos importantes em relação à nossa confiança em Deus. Primeiro, confie no amor de Deus por você. 1 João 4,16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus nos amou primeiro. Você é amado dele. Ele sonhou com você. Desde o início, ele sonhou com você. Quando ainda não existíamos, Deus nos amava. O Pai entregou o seu filho, o filho unigênito, o primeiro de muitos por amor a você. Pare de achar que Jesus morreu na cruz pelo mundo inteiro. Que Jesus morreu por todos. Jesus morreu por nós. Não. Ele morreu por você. Ele morreu por você. Fala, Jesus morreu por mim. Ele morreu por mim. Pare de achar que Ele morreu por todos. Lembre-se, Ele morreu por você. Mesmo se só você existisse hoje na terra, só você. Deus iria dar o seu filho por você, para te resgatar, para salvar. Não pela a pastora, não pela Kelly, mas Ele enviou Jesus para morrer pela pessoa que era uma improvável, uma pessoa que não merecia o amor dele, uma pessoa que era autossuficiente, que achava que conseguia conquistar todas as coisas. Uma pessoa que não respeitava seu esposo, porque achava que era feminina. Era uma pessoa que achava que tinha que provar que era importante, que era melhor que o seu esposo. Tinha que mandar em casa. Uma pessoa que cometeu vários erros. Uma improvável. Uma pessoa que, se fosse para alguém decidir, não me colocaria aqui, por causa de todos os erros que eu já cometi, por causa de erros que pessoas vão olhar e vão falar assim, não, ela não merece estar ali. Mas Deus olhou para mim e falou, eu te amo. E eu enviei o meu filho Jesus, por amor a você, que era uma improvável. E que pelo seu testemunho, pessoas serão resgatadas. E eu te amo, mesmo sendo uma improvável. Mesmo sendo uma pessoa que as pessoas vão olhar para você e não vão confiar e não vão querer estar com você. Mas Ele morreu por mim. Morreu pela prostituta, morreu pelo drogado, morreu pelo alcoólatra. Morreu por várias pessoas que não mereciam, mas Ele morreu e enviou o seu Filho. João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Jesus. Responda, você decide aceitar o amor de Deus? É muito importante. Você decide aceitar o amor de Deus? Não é por merecer. Você decide aceitar?
Pode responder. Confie que Jesus luta por você. A solução de todos os nossos problemas está na presença de Jesus. Cremos que Jesus tem tudo. E isso está disponível a todo homem, os bons, os maus, os pais de família, os certinhos, perfeccionistas, os assassinos, drogados, prostitutas, mentirosos. Ele está disponível a todos. E o que é melhor, gratuitamente. Você não precisa fazer nada, nada mesmo. Nenhum sacrifício, oração, prece, oferenda, oferta, nada. É totalmente gratuito. Você precisa apenas crer que tudo isso é verdade e tudo acontecerá dentro de você. Toda essa paz, essa vida, esse poder inundará a sua vida e transformará eternamente. Isso aqui é muito importante, marca isso. Porque quando eu era criança e adolescente, por causa da minha mãe e a religião da minha mãe, nós éramos espírita e nós falávamos que era católica. Porque naquela época o espiritismo não era muito legal, né? Então, nós falávamos que era católico, mas nós éramos espírita. E nós tínhamos a troca, nós tínhamos que fazer coisas, nós tínhamos que entregar, eu tinha que entregar. Eu cuidava, eu tinha que cuidar, naquela época eu tinha Cosme e Damião, porque era criança, então eu tinha que cuidar ali também. Então, eu tinha que todo dia acender uma vela, eu tinha que dar coisas, eu tinha que fazer coisas, eu tinha que orar, eu tinha que fazer aquilo todos os dias. A minha mãe tinha que fazer. Se você quisesse algo, se você precisasse de algo, você tinha que trocar, você tinha que fazer, você tinha que levar. Eles ordenavam o que você tinha que fazer. Ei, confie que Jesus luta por você. Você não precisa fazer nada. É gratuito. Quando eu me converti, eu falei, o que eu preciso fazer? Qual o sacrifício que eu preciso fazer? Não, Ele já fez por você. Ele já fez o sacrifício na cruz por você. Você não precisa fazer nada. E eu tinha medo, porque eu falava, se eu não fizer, eu vou morrer. Se eu não fizer, vai acontecer alguma coisa. Se eu não fizer, meu pai e minha mãe vão separar. Ei, por causa deles, meu pai e minha mãe se separaram. Virava um inferno na minha casa. Porque eles falavam, eu era criança e eu ouvia eles falando para minha mãe, olha, seu marido não te ama, tem o melhor para você, tem o melhor. E aquilo entrou para minha mãe, só que isso é fraqueza, assim, não é uma desculpa, mas eu ouvia aquilo e virava um inferno na minha casa. Você não precisa fazer nada. Eu me perdi, gente, vou voltar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. É Ele que cura. Em Filipenses 2, 6, 8. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual. Embora sendo Deus, não considerou que a ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E a morte de cruz. Obrigada, Jesus. Creia, alguém está muito interessado em sua vitória. Quem está interessado em sua vitória é Jesus. E você não precisa fazer nada por isso. Ele a conquistou e reservou todas as bênçãos para você, conforme a Bíblia declara, em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Confie que com a ajuda de Deus você pode mudar. Em Romanos 12, 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Enfrentar as provações será mais fácil. Abandonar os velhos e maus hábitos e falhas no caráter será muito mais simples do que imagina. Não estamos dizendo que você não será mais tentado, provado ou não passará por tristezas, dores e infelicidades. Isso não é verdade. Jesus disse que o mundo teríamos aflições, mas que Ele é nosso exemplo e Ele venceu o mundo. Temos Deus do nosso lado, a nosso favor. O que podemos fazer? Qual é o limite para quem crê assim?
Veja o que Paulo disse, Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. Amém, amém. Pensa agora uma pessoa que você admira, que você ama, uma pessoa muito importante para você. Quem aqui é pai e mãe aqui? Amém. Vai entender agora, pensa nessa pessoa. Pensou numa pessoa que você admira muito. Você entregaria o seu filho para morrer por essa pessoa? Hoje eu fiquei pensando, falei, Deus, eu amo e admiro muito o Wendel, o pastor Wendel, mas eu não entregaria minhas filhas para morrer por ele. Talvez eu morreria, mas não entregaria as minhas filhas. E eu falei, Deus, eu entendo agora o seu amor e o que você fez por nós. Se você depositar sua fé em Jesus, sua vida será transformada. Você encontrará esperança e o Espírito Santo trará poder sobrenatural. Eu o encorajo a dar esse passo de esperança. Isso lhe dará coragem para buscar e segurar na mão de Jesus e enfrentar o presente com confiança e o futuro com realismo. Você acredita na sua mudança? Anota aí, você acredita na sua mudança? Confie que nada pode separá-lo do amor de Deus. No passado, você pode ter acreditado em Jesus e até ter frequentado uma igreja. Mas se até hoje não sentiu uma confiança completa e verdadeira em Jesus, agora é o teu momento. Hoje é o seu momento de confiar em Jesus. Confiar totalmente nele. Para alguns crentes em Jesus, Satanás tem sucesso em destruir as chances de recomeçar. Talvez você não sabia ou não se lembre, mas Jesus já tirou a chave das mãos de Satanás e ele não tem domínio sobre você. Ele não pode rodear você e rugir como... Ele pode rodear e rugir como um leão, como diz a palavra. Mas esse é o único poder dele sobre você. Ficar de longe olhando o Deus de toda a graça, o que Deus está fazendo por você. Satanás não tem poder sobre você. Ele não pode fazer nada contra você. Você se entregou a vida para Jesus. Você já é salvo. Deus já está cuidando de você. Mas se você permitir, se você deixar, Ele está esperando, como diz a palavra, para tragar. Ele está aqui. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante o tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e porá sobre você, sobre firmes alicerces. A Ele o poder para todos sempre. Amém. 1 Pedro 5:8, 11. Muitos dos bloqueadores que você pensa serem intransponíveis, na verdade só aparentam isso por conta das emoções confusas. Essas histórias de dor, escolhas erradas, abusos, traumas que Satanás usa para paralisar você, já foram derrotados na cruz. Diante das mentiras de Satanás, que dizem que não tem jeito, devemos continuar firmes e submissos a Deus. Devemos crer, como diz a palavra. Portanto, submeta-se a Deus, resistam-se ao diabo e ele fugirá de você. Tiago 4:7. Sua esperança deve estar em Deus. Compreenda que Ele pode fazer as transformações em sua vida. Compreenda que Ele pode transformar qualquer pessoa, restaurar. O que hoje o separa de Deus? O que hoje está separando você de Deus? Permita que Deus transforme a sua vida. Permita que Ele pode trazer a transformação e a restauração que você precisa hoje. Escreve aqui, o que hoje o separa de Deus? Em João 1:12-13, aos que creram em seu nome, Deus-lhe o direito de se tornarem filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Permita que você tenha uma paternidade resolvida.
Permita que Deus traga essa paternidade. Permita que você se sinta um filho amado, para que Deus possa desbloquear, para que Deus possa trazer a cura para a sua vida. Deus é um Pai amoroso e Ele quer usar tudo em você para glorificar o nome dEle e fazer da sua dor um testemunho para salvar alguém. Deus usa a minha vida e do pastor Wendel. Nós tínhamos vergonha, nós não conseguimos, mas Deus falou, vocês precisam testemunhar, vocês precisam. Eu falei, não vamos testemunhar, nós não queríamos testemunhar na nossa igreja local, que era em Campo Grande. E falaram, não, vocês precisam testemunhar o que Deus fez na vida de vocês. E aí nós falamos, olha, nós prometemos para vocês, se algum dia o encontro de casais for para outro lugar, sem ser a nossa igreja local, nós vamos testemunhar. Irmãos, quantos de vocês entendem que passaram 2 meses e aí eles chegaram e falaram, lembra que vocês falaram que vocês iriam testemunhar se não fosse na igreja local? Nós vamos no encontro de casais em Curitiba e nós precisamos de vocês, porque a pessoa que testemunha aqui não pode ir para Curitiba porque ela vai trabalhar. E eu e o pastor Wendel falamos, não, nós falamos para Deus. E Deus usou e usa tremendamente o nosso testemunho, aquilo que a pessoa olha e fala, rejeito, não entendo o que acontece com vocês, como um casamento em adultério, como um casamento foi alicerçado em adultério, pode ser transformado e restaurado por Deus. E a gente tem visto Deus usar o nosso testemunho, trazer milagre na vida de pessoas e restaurar e transformar. E eu creio que você estando aqui no 30 Semanas, eu sei que Deus quer usar a sua vida. Aquilo que você quer esconder, aquilo que você não quer falar no grupo de partilha, aquilo que você tem vergonha, Deus quer usar para a transformação e restauração da vida de pessoas. Deus vai usar o teu testemunho. No final, eu tenho certeza que Deus vai usar tremendamente a sua vida. Mas primeiro Ele precisa que você entenda quem Ele é na sua vida. Que Ele é o seu Pai, que você é um filho amado e que Ele te ama e tem o melhor para a sua vida. Eu gostaria de passar um vídeo. Eu gostaria que você orasse, que o Espírito Santo falasse com você essa noite.